Agora, o único assunto que está marca o programa de hoje não quero nem chamar de celebração, mas é dia de eliminação de violência contra a mulher. É um dia de reflexão mais do que celebração, mas se tiver ganhos também ou vitórias, pessoal, não poderia ser um dia de celebração. E não tem ali conosco o Dr. Paulino Muniz, que gentilmente traz tempo para conosco na show da manhã, que está ajudando sempre a compreender algumas questões que têm a ver com a nossa sociedade, com a forma de pensar, forma de estar, e percebe, sobretudo, o comportamento humano, hora que tem a ver com situações maiores que ali. Muitas vezes, não está toma medida, só hora que não está na situação extrema. Falando de violência sobre a mulher, tanto a população em geral como pessoas que é vítima, às vezes é quase na fim de linha que não está conta de situação. Bom dia. Boa tarde. E hoje nós estamos ou seja, o início de 16 dias do ativismo para fim de violência contra a mulher. Nós celebramos desde 25 de novembro até 10 de dezembro, que é Dia dos Direitos Humanos. Então, tem vários dias de celebrativo ou de refletir sobre as questões da violência, porque a violência é que em si, hoje, a agressão contra a mulher, mas também promove um conjunto de outras reflexões de temas associados e que está direto e indiretamente ligado a essa questão. Isso é uma bufla, infelizmente, não tem estado da tônica no fim da linha. Muitas vezes, se não se falava ontem em duas conversas, e o que mora uma mulher para a sociedade alarma 3 dias, depois para não tornar a volta à normalidade. Está espera, entre aspas, infelizmente, para o próximo caso. Próximos casos. Paulino, e Laço Branco, é um dos fundadores de Rede Laço Branco, que é uma das principais organizações de Cabo Verde para combate e promoção também dessa consciência de combate à violência sobre a mulher particularmente. E, inclusive, nós tivemos um período que nós debruça sobre uma campanha que chama a atenção e ganha mediatização, que era homem que está dado na mulher, que está solta a mulher. Mas, e pessoas ganham consciência com essa campanha, ou nós achamos também, e às vezes, coisas podem ficar só na floreado. Que tipo de penetração que esse tipo de chamada de atenção tem tido? Olha, a Rede Laço Branco não tem estado de trabalho não só pontual, mas de uma forma recorrente, usando diferentes frentes. E se não percebe, se na 2010, 11, quando não começava, as pessoas olhavam um bando de homens sem coisa a fazer, coisa. E hoje, as pessoas estão falando o quanto nosso trabalho tem atingido, o quanto nos tem ajudado a repensar, a reformata e a redefinir suas atitudes e comportamento. Por quê? Porque não usa massa, rádio, televisão e internet hoje para não atingir o público cabo-verdiano e para não levar as mensagens, para além de conversas que não estão fazendo de proximidade, na escola, na prisão, nas instituições, e também conversas mais específico, que é a conversa reflexiva sobre o casal, que é mais íntimo. Então, hoje, o que alguém está chamando de Holanda, está mandando uma mensagem, está falando, tem estado te acompanha, mas não tem estado te ajudar. Isso é o trabalho individual também tem estado a refletir na tudo diáspora cabo-verdiano. América, Holanda, Portugal, França, Luxemburgo, Suíça, não te acompanha, inclusive, o que é feedback que pessoas estão dando e que, inclusive, participa naquelas sessões abertas que está fazendo na internet. Agora, para não perceber mais direito, que tipo de homem que está propenso a age ou abusa e faz violência sobre a mulher? Nunca está falando que tipo de homem, está falando e todo tipo de homem é propenso a cometer violência, de presidente da República a barredor de rua, a um recluso, tudo, também mulher também está cometendo violência. Só que nós, infelizmente, não descreve a VBG de uma forma bonita, mas ainda não entende o que é VBG. Porque nós, VBG, para nós, é a umidade da mulher. Que ele é a gota no oceano da violência. Porque existe violência de mulher para homem, violência de gênero, violência de homem para homem e de mulher para mulher, que nunca está visibiliza, não está olha homem-idade, que é um gota. Também a VBG traz violência, 5 tipos de violência. Violência física, que aquele que não está olha, ele um pouquinho. Existe violência verbal, existe violência patrimonial, existe violência sexual, existe assédio sexual. Que todo homem pode cometer ou está comete. A mim, por exemplo, quando entende o que é violência sexual, a gente chega a casa e fala, mulher, desculpa, já comete violência sexual, tchau contra você. E a fulano fazer o quê? Mas não onde que está falha essa, ou ainda modo que está ser trabalhado para esse conhecimento chega
não só na cima do fleca, só baseado na mulher, mas onde que trabalho está efetivamente? Será que não tem que estar fazendo um trabalho também voltado desde para modo mídia participa em alguns lives também que chega de hoje aquele tema ali está a ser debatido com outros também pessoas que trabalham com outras associações, mas ainda queria saber se efetivamente existe uma planta, um semente naquilo que é, por exemplo, nas gerações que se está criando. Na coisa que é feito para aquela geração que está bem ali, que onde trabalho está bem efetivamente, não só que falo quem que já está formado, que tem um bocadinho mais de resistência, mas o que está levanta também. E porque o processo de educação, não, para nós muitas vezes educação é aquele que não está falando. Educação é aquele que não está falando, educação é aquele que não está vive. Aquele que está pratica. Isso. E nosso grande desafio está na trabalho educa educadores. Não é se educa professores que está preparado, não é se educa comunicação social, não é se educa igreja, não é se educa família, para que não tenha uma linguagem única. E é o grande desafio. Porque, infelizmente, nós estamos de um processo de preparação, mas não está pegando a flor para no papel dele. Porque se não percebe hoje, o grande desafio de trabalho sistemática na escola é a disciplina FPS, é a disciplina de educação para a cidadania, que tinha essa responsabilidade, que mesmo professores que estavam tão preparados, hoje o Ministério retira as disciplinas e alegando que professores estão trabalhando a educação para a cidadania e desenvolvimento social de uma forma transversal. Há um professor de matemática que está preparado, um professor de francês que está preparado. Então, é esse desafio que nós percebemos, mas muitas vezes não pode até ter algum retrocesso. Aqui está a falar de violência nas sociedades pequenote, moda e Cabo Verde, e que tinha o peso tradicional, muitas vezes usado tradição como desculpa e justificação para situações de violência. Está falando, não, esse que é criado, e não, na fora tem o machismo, não é criado num ambiente tradicionalista, naturalmente podia dar-se, é quase que usado como um pretexto para falar, para normalizar situações de violência, tanto violência psicológica, verbal, como físico, às vezes é normalizado, sim. Então, a questão que eu queria deixar ali é para tentar perceber se então não está condenado como país, para pequenez, para peso tradicional, de coabita com violência e se sim até quando? Olha, a violência talvez nunca acaba com ele no seu todo, porque ele acompanha a evolução humana, à medida que não bate bem, não bate evolui. Se me perguntam se hoje a violência que não tem em cima de 20 anos atrás, eu falo não. E nessa dimensão de violência de gênero, ele é menos, porque não tem mais pessoas conscientes, mulheres são cada vez mais conscientes sobre seus direitos, e a criança também tem uma nova consciência. Então, nós estamos num processo de mudança. E é cair no tabaite fim de linha, no tamanho de si, porque nós está constantemente no muda. Agora, nosso desafio está na criar atores reflexivos. Fazer com que não tenha pessoas que tenham um sementinha ou um questionamento ali que constantemente te questiona se crença, se atitude, se comportamento. Porque se nunca tem um ator que te questiona por que você está pensando assim, por que você está agindo assim, é que está a caminho. Porque não está trabalhando muitas vezes na flor, no mês na raiz. Só para dar um exemplo, até você atende um jovem, 24 anos, e licenciada com seu emprego, e procuram por quê? Porque você consegue se parar de seu namorado que está agredido fisicamente, sexualmente, patrimonialmente, que este tem um filho de 7 anos, que é o que chama de bachel, e também coração ao pulo. E que você consegue se parar. E de tenta se parar. Mas está vive numa condição de obrigação ou é por uma questão emocional? Não, mesmo o rapaz já costuma se parar dele, ele que vai atrás. Quando bate... Uma dependência emocional assim também ligado? Isso. Quando bate questionando, na sessão seguinte, eu falo, Paulino, me está amarrado para várias cordas invisíveis. Dentro da minha cabeça, tem uma família, pai, mãe e filho. Ele é pai de minha filho, e na minha crença, ele é a única pessoa que me é capaz de formar uma família de acordo com aquele que me é ensinado. Mas dentro da minha cabeça, tem uma homem está viola e uma padrasto está viola e anteado. Então, Simba vive com outro homem, na minha cabeça, não está uma meu marido ou meu próximo marido também viola minha filha. É interessante você falar de pessoas que te recebem. Alguém, se Paulino, te recebe
e alguém que se está passando por aquela situação para pedir uma ajuda, mas a que nível que é controlado, por exemplo, noutras instituições ou noutros lugares que mulheres ou qualquer alguém que sofre de aqueles abusos que está bem, não tem relatos também de pessoas que chegam no Porifla, mesmo que foram polícia, na casos que mais extremos, tem falta de preparo por parte de agentes, falta de preparo, tem na instituições onde exige coisas, modo que se ser preparado, aquele núcleo que é para quebrar todo esse estigma que tem. Olha, teve que participar ano passado numa pesquisa com a Associação Cabo Verde de Luta contra a VBG, para não medir isso em termos de capacitação. Porque a lei VBG prevê capacitação de todos os colaboradores de função pública de uma forma recorrente, não pontual, recorrente. E infelizmente, se não percebe, polícia, em termos de número de polícia, nos 10 anos ou 12 anos da lei VBG, não tem a volta de 20% que foi capacitado, que devia ser tudo polícia e pelo menos a cada 2 anos eles têm uma atualização. Então devia ter uma união especial para isso? Infelizmente, cada existe. A lei está bonito. No mês criam consciência para pessoas terem noção de o que é violência, porque se a pessoa que entende o que é violência, eu muito alguém com anti-violência, que a pessoa estava a queixa nele, e ainda tem uma atitude mais violenta do que... Então, às vezes, simples atitude de uma colega, para bem ódio, para bem da fé, quem é que chega, a que chega, às vezes é uma situação de disposição e de violência psicológica. E constrangimento. Agora, e falando de violência sobre mulher, ele é um crime público. Mas que violência que é crime público? Só aquele físico? E não, porque tudo que é VBG, tudo que é violência baseada no gênero, é um crime público. Vamos imaginar, Chantou como exemplo, vamos imaginar um procedimento, uma mulher que estava disposto antenoite, mas vamos obrigar a ter relação sexual com o é um crime que eu cometi, é um crime VBG, é um crime público. Um colega de trabalho pode tomar informação e noção disso e comunica autoridades. E um pai que, aliás, um jovem flão, e arranja namorado com 24 anos, capamão é cacré. E quando arranja namorado, o pai tracinto para soltar. 24 anos. E tem que ela também, de pai para filho também. É um crime VBG. Sim. É um crime VBG. E é um crime público. Então, são N coisas, só que para nós, nossa toda idade. Pessoas fora de núcleo familiar, está íntima dentro da rede Laço Branco, para contato que você tem de proximidade, você percebe uma vizinhança, comunidade fora de núcleo familiar, tem esse tipo de consciência de que crime público até resume a parte física e violência física? E ainda nunca tem, mesmo instituições, é alguém que me faz denúncia, que está sofrendo ameaça para parte de seu marido, em pânico, chega também em pânico, não faz denúncia, chega na procuradoria, procuradora, que ela mesmo também queixa. Alguém que sofre ameaça, que ela mesmo também queixa. E quase estava preso porque falou, não, aqui é matando também queixa. Ah, você está desacatando a autoridade, manda fichão. Não percebe? Não está ripa para ripa cachorra. É uma questão de muda consciência. Infelizmente, não se está para bonito de dados, de não fazer uma palestra ali, de não fazer um que ali, mas VBG requer ações constantes. Agora, dentro da nossa experiência, o que tem sido o nosso trabalho? Que tipo de balanço e análise que nós está fazendo? Aqui nos está aproxima de fim de ano, e aqui nos espia 2022, um ano, entre aspas, pós-pandêmico, que a pessoa estava quase sufoca de convivência. Que tipo de levantamento que nós temos hoje e em jeito de balanço? Olha, no papel Rede Laço Branco no seu todo, cada membro tem a liberdade de fazer esse trabalho. É um professor de inglês que está fazendo consciencialização na aula de inglês. Enquanto rede que não tem mídia, não tem a volta de mais de 100 palestras nas escolas, nas comunidades que não está fazendo. Não tem lives que a volta de 50, 70, 80 lives que não está fazendo, temáticas transversais a gênero para criar nova consciencialização, que está chega a 1.000, 2.000, 3.000 visualização. E não está atende a volta de 100 ou 100 e tal pessoas individualmente e que
está trazendo suas dimensões internas e que nos ajuda a mudar essa atitude e esse comportamento. Então, não tem atingido a um público, não tem atingido a uma sociedade, mas com trabalho em silêncio. E que tem estado ajuda a mudar a consciência. Porque hoje, graças a Deus, muitas vezes a pessoa está te chamando, está falando, não tem mudado minha atitude, não tem mudado minha forma de olhar a vida, minha relação tem estado mudado por causa de ensinamentos que a Rede Laço Branco tem trazido. E só para ficha, para a nossa última pergunta de hoje, também queria perguntar, Paulino, você está falando durante os 15 dias ou 10 dias? 16 dias. 16 dias você também decorre atividades. E também termina aqui naquele dia 10, que é dia dos direitos humanos. Está conseguindo falar nós que atividades que está também ser realizadas durante os dias? Não tem, ou seja, e geralmente lá semana que trabalha com convites e que não está fazendo, mas não tem promovido programa de rádio sobre esse tema que não está a promover nessa época e tema sobre SIDA, Dia Mundial de Luta contra o SIDA, até entra nisso, porque é uma questão de género, não tem várias atividades sobre SIDA nas escolas, nas instituições, e sobre direitos humanos, sobre VBG. Ontem, por exemplo, nós estava com os alunos de educação de adulto na escola de Capelinha, hoje nós estamos na escola de Terra Branca, de noite, a partir de 7 e 6h30 de noite. Então, nós estamos com várias atividades, e cada outro membro do Laço Branco também, de acordo com sua capacidade e forma de fazer, esta bata promove as atividades e que aumenta a sensibilização. Muito bem. Dr. Paulino, muito obrigado por estar ali conosco, um dos membro e fundador também da Rede Laço Branco, que sempre está ajudando a perceber questões também ligadas à nossa sociedade, e nesse caso particular, no Dia Mundial de Eliminação de Violência contra ou sobre a Mulher. Este programa conta com o patrocínio de Unitel tem mais porque você merece mais. Garantia Seguros. Juntos para que a vida não pare.